Fala aí pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo e no vídeo de hoje a gente vai aprender a realizar um teste de memória RAM por dentro do sistema operacional Linux utilizando um utilitário chamado MainTester. Mas antes de começar esse vídeo, deixe seu like, deixe seu comentário, compartilhe esse vídeo com seus amigos, participe das nossas redes sociais, Facebook, Telegram, Instagram, enfim, para você receber esses últimos conteúdos aí também. E não deixe de verificar os nossos cursos de Shell Script e Administração Linux que estão aqui embaixo na descrição. Bom, antes de começar esse vídeo, eu quero falar para você aqui. O teste por dentro do sistema operacional ele é diferente de um teste por fora do sistema operacional. Por quê? Se nós estamos utilizando o sistema, nós estamos consumindo parte desta memória. Então imagina que a gente tem um módulo de 8 GB e o nosso sistema está aí ocioso, somente com a interface gráfica ele está consumindo 500 MB ou 1 GB de memória. Tá? Então nós podemos utilizar somente esses 7 GB de memória. Entretanto, existe um outro problema também, que se nós estamos utilizando 1 GB, nós testamos com os outros 7 GB, nós estamos utilizando toda essa memória. E o que acontece quando a gente utiliza toda a memória? Ele vai utilizar swap, ou seja, vai chamar o disco para jogar parte desse processamento para ele. Tá? Se você não sabe o que é swap, vai ter um vídeo aqui no card que vai aparecer aqui em cima. Então nós não podemos alocar toda a memória que nós temos disponível para fazer esse teste, porque o sistema certamente vai frisar, vai desligar ou vai dar algum problema. Então não é interessante fazer isso. Outra coisa que você vai notar durante esse teste é que no momento que nós estamos testando a memória, o processador ele também vai aquecer bastante. Então o processador ele também vai ser testado ao longo do teste de memória. Isso porque a Northbridge, né, que é por onde passam esses componentes mais rápidos como GPU, CPU, memória, está dentro do processador. Então sempre que a gente faz um teste de memória, quem está mandando essas requisições é o CPU, está passando tudo por ele. Então ele vai aquecer junto com esse teste, tá? Então não se assuste se o fã do seu equipamento começar a acelerar bastante. É por conta disso. Beleza? Então chega de parte teórica e vamos ver isso aí na prática agora. Muito bem, pessoal. Como eu já falei anteriormente, para você fazer um teste de memória por dentro do sistema operacional, você vai precisar de um utilitário, como é o caso aqui do MainTester, tá? O MainTester ele pode ser obtido aí em várias distribuições, como Fedora, Arch Linux, Ubuntu, enfim. Basta você instalar aí pelo seu gerenciador de pacotes. Caso você não consiga, se você der um MainTester download, você vai ser direcionado para o site do MainTest. Então você pode conseguir esse download por aí também. Mas basicamente você pode vir aqui no terminal, dar um apt install MainTester e você vai ter acesso a esse programinha. No meu caso aqui eu já estou instalado, enfim, eu não preciso instalar novamente. Então se você olhar aqui no manual, você pode ver aqui as formas como ele é utilizado, descrição e tudo mais. É interessante você dar uma lida para você se aprofundar um pouco mais na questão desse software. Então você pode ver aqui que a gente tem o parâmetro "-p", onde a gente pode passar um endereço físico da nossa memória. Isso é interessante para desenvolvedores que querem testar uma parte específica da memória. Então a gente pode passar uma parte específica da memória. A memória aqui é quanto a gente quer testar, no caso 4 GB, 8 GB, 2 GB, enfim, dependendo do quanto a gente tem, isso aqui tem que ser usado com moderação para não estragar o seu sistema, né? Não frisar ele e tudo mais. Iterações são quantas vezes eu quero executar esse teste, então eu quero executar 1, 2, 3, 4 vezes seguidas, a gente define aqui em iterações. O default é infinitamente, então parou de executar uma vez, já vai executar de novo. Outra coisa interessante de se falar é que ele utiliza o recurso de malloc. Isso quer dizer o quê? Quando a gente aloca 4 GB, por exemplo, para o teste, o malloc vai locar essa memória somente para o teste. Então ninguém mais vai poder alocar esses 4 GB. Então ele vai ficar somente para o MainTester utilizar, ok? Lembrando que isso aqui tudo tem que ser usado com moderação, tá? Então, por exemplo, eu tenho um sistema gráfico aqui no meu caso, que está utilizando tanto de memória, eu não posso alocar mais do que o que eu tenho sobrando, porque aí ele vai locar certamente, né? Vai frisar o sistema total. Então eu vou vir aqui na minha linha de comando executar o MainTester. Nesse caso aqui a gente tem um pequeno menu que tem a mesma explicação que estava ali no manual, certo? E se eu der um free-h, você pode ver quanto de memória que está sendo utilizado. Se você vir aqui em usada, ele está utilizando 1.8 GB de 7.7, tá? Esse livre, buffer e cache que é uma coisa para um outro vídeo, mas enfim. Se eu estou utilizando 1.8 e eu tenho 8 GB de memória, logo eu tenho 6.2 GB disponíveis para fazer um teste. Se eu executar isso com 6 GB já é um pouco arriscado, tá? Então eu vou executar aqui com 5 GB. No meu caso aqui eu vou executar em mega, então deixa eu só abrir uma calculadora aqui. Vamos ver, 4096
mais 1024 são 5.112. Então eu posso executar tranquilamente aqui main tester 5120, não é 5112, né? 5120, uma vez. Então ele vai alocar esses 5.000 e pouco, tá? E vai começar o teste. Se você olhar aqui no top, o main tester ele é o comando que mais está consumindo CPU. Isso porque entra naquela questão que eu falei anteriormente, onde a Northbridge está dentro do processador. Como eu estou enviando dados para a memória, ele está passando tudo pelo processador. Então, mesmo que você não tenha um programa de stress focado em CPU, se você quiser utilizar, talvez o main tester quebre um galho aí para testar o seu processador também. Você vai ver que o fan vai começar a gerar mais rápido, porque ele vai estar fazendo bastante processamento, tá? Então aqui ele vai começar a executar esse teste. Se você der um free-h, ele está usando 7 GB de 7.7, tá? Porque ele está alocando essa memória somente para o teste, tá? Que ele vai executar, no caso, somente uma vez. Se a gente quisesse que ele executasse mais de uma vez, a gente precisaria passar esse segundo parâmetro aqui. Lembrando, pessoal, que isso aqui não é a forma correta de você testar. É interessante primeiro você ver se o equipamento que você tem, se por exemplo é um Dell, um Lenovo e tudo mais, ele tem um diagnóstico de hardware integrado na BIOS, no meu caso tem. Então esse seria o diagnóstico correto para executar. Se não tiver, é interessante que você veja alguma ferramenta que execute antes do sistema operacional. Então eu vou executar alguma coisa, sei lá no Grub, geralmente tem um teste de memória também que você pode executar. Então talvez é uma alternativa melhor, porque você não está consumindo tanto. No meu caso aqui eu estou perdendo 2 GB daqueles 8 GB que eu tenho para teste. Então eu posso testar somente 6 GB desses 8. Então não é um teste muito preciso, tá? Mas serve aí para quebrar um galho caso você não tenha nada, caso você não consiga, sei lá, reiniciar e você queira validar se vai dar algum problema. Certamente, se ele frisar aqui, é porque deu algum problema. E lembrando que essa alocação de memória aqui, ela tem que ser usada com moderação, né? Se você tem aqui, no meu caso, eu tenho 6.2 GB disponível, eu vou alocar 7 GB, ele vai alocar o máximo possível, ele já está consumindo o máximo possível, vai bater nos 8 GB, vai chamar swap. E aí vai começar a travar o sistema, vai começar a frisar, não vai conseguir nem finalizar o teste de memória, enfim, vai dar algum problema, tá? Então não é interessante você fazer isso, então tome cuidado quando for executar esse tipo de teste, tá ok? E basicamente é isso aí então, pessoal, valeu! Bom, pessoal, se você gostou desse vídeo, deixe seu like, deixe seu comentário, compartilhe com os amigos, deixe uma sugestão de vídeo aqui embaixo também e não esqueça de verificar os nossos cursos de Shell Script e Administração Linux aqui embaixo, beleza? Um grande abraço e valeu!